Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 3, no versículo 3, e no versículo 4, que diz assim: E percorreu toda a comarca do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta Isaías. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai seus caminhos. Então, João Batista. Hoje, quantos e quantos nós somos aqui um João Batista? Não comparado à pessoa de João Batista, mas comparando os servos de Deus hoje com a palavra que João Batista pregava. Hoje nós pregamos: arrependei-vos, credes em Jesus enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança de salvação. Depois que perde a vida, não há esperança mais, não tem como buscar a Deus, nem no céu e nem no inferno. Então, João batizava no Jordão, no Rio Jordão, que ficava na Jordânia, exatamente numa cidade chamada Pérea, que é a Jordânia do lado transjordânico, do lado oriental da Jordânia. Então, João Batista batizava e as pessoas vinham a ele, os publicanos, os cobradores de imposto, e ele dizia assim: mas João, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para ser melhor então? Se você diz que a gente tem que se arrepender. Então, ele disse assim: olha, tudo que você tem a mais, reparta com o teu próximo. Ele falou: se você tem 2 túnicas, você reparta com o teu próximo. Se você tem bastante alimento, reparta com o teu próximo. Se você tem mais de uma coberta, ajude a quem tem. Se você tem mais de um sapato, ajude a quem tem. É isso que ele está dizendo. Tudo que você tem a mais, que não venha faltar para você, ajude o teu próximo. Amai-vos o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento que João já estava pregando, João já estava ensinando aquele mandamento ali, que o Senhor já tinha deixado nas mãos de Moisés. E ele diz assim, daí os cobradores, os soldados vieram a ele, né? E ele diz assim, ó, os cobradores de imposto, e disseram assim, ele disse: olha, vocês não cobrem mais o que é o correto. Não queira que cobrar porcentagem a mais do que é o correto, porque sim, havia sim os impostos. Então, Jesus, ele também, o fariseu veio perguntar para ele, né? Mas se nós pagamos imposto, os teus apóstolos, se eles não pagam um imposto, então ele mandou pegar lá no rio, na boca de um peixe, uma moeda. E ele disse assim: o que é de Deus, dê para Deus, que é o dízimo, e o que é de César, dê para César, que é os impostos. E os impostos existem até no dia de hoje. Mas ai daquele que é cobrador de imposto daquela época e da nossa época e até a vinda de Jesus, ai daquele que cobrar mais a porcentagem, ai do banco que cobrar, querer roubar mais. Então a ira de Deus cairá sobre essa pessoa e virá uma cobrança muito grande em cima dessa pessoa. Então é assim que o Senhor nos fala no dia de hoje. Essas são as instruções para que você não venha fazer o que eles fizeram, mas
eles vieram pedir instruções, eles aceitaram as instruções de João Batista. E não venha dar falso testemunho contra o teu próximo. Ele diz também para os soldados. Se você vê uma situação, se um policial, que na época se chamavam de soldados, se hoje um policial vê uma situação e ele for contra essa pessoa, se ele mentir a favor, para favorecer ele ou favorecer um colega dele, ou até mesmo ele favorecer um bandido, Deus vai cobrar. Então, ele fala o quê? João fala, seja certo e seja correto, seja justo. Seja justo em defender o que é certo e punir o que é errado. Então, João nos deixa essas instruções para todos nós que queremos viver nos caminhos do Senhor e queremos fazer o que é certo. Então, eles vieram a João e eles queriam saber, não, nós queremos mudar de vida. Você disse que é para a gente se arrepender. Então, o que nós temos que fazer? Viva na justiça, ajude o teu próximo, fale a verdade. Então, é isso que João pregava, arrependei-vos de toda a maldade que vocês fazem. Ame o teu próximo, perdoando o teu próximo, ajudando o teu próximo. Isso é uma forma de você amar o teu próximo, não guardar rancor do teu próximo, porque a justiça vem de Deus. Porque se você fazer a justiça com a tua própria mão, Deus, além de não ajudar você, ele não vai contra o teu inimigo e ainda vai punir você. Porque você não colocou na mão dele, porque você não confiou. Você quis fazer justiça com as tuas próprias mãos. Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Existe a justiça de Deus, existe a justiça humana e que nós temos que respeitar a justiça humana. E ai da justiça se não fazer a justiça. Se ela cobertar a injustiça, Deus vai cobrar. Essa pessoa será punida e poderá perder a salvação. Porque João fala, arrependa dos atos maus que vocês fazem, para que vocês não venham perder a salvação. Tenham bons sinais de arrependimento, de que vocês fazem a verdade, de que vocês estão caminhando no caminho certo, para que vocês não venham perder a salvação. Então, você vê pela atitude da pessoa se ela realmente está fazendo o que é certo. Isso agrada ao Senhor. Então, ninguém vai se escapar da punição de Deus. Haverá um julgamento. Todos nós, no dia que haver esse julgamento, todos nós vamos ser chamados perante a Deus. Não vai escapar um ser humano que nasceu nessa terra. Nenhum vai se escapar. Desde que já tenha entendimento da sua maldade. Uma criança que já tem entendimento de fazer o mal, ela já tem noção que aquilo é mal. E ela sabe fazer o bem e ela já sabe fazer o mal. Se ela querer fazer o mal e não for instruído pelo pai, se o pai instruir ela continuar fazendo a maldade, ela vai estar presente nesse juízo também. Mas não uma criança que não tem entendimento do mal ainda. Uma criança muito pequenininha, um bebezinho. Então, aí é o Senhor que vai avaliar. O Senhor que vai avaliar a mente e o coração
dessa criança, se havia já maldade no coração dela, se ela fazia porque ela queria essa maldade. Se o pai aconselhou, porque se o pai não aconselhar, o pai vai cair no juízo de Deus, porque os nossos filhos são heranças de Deus e nós temos que instruir as nossas crianças, falando e instruindo as nossas crianças o que é certo e o que é errado. Mas se o filho ainda não querer aceitar a instrução do pai, o pai vai orar, o pai vai clamar a Deus, vai pedir misericórdia pelo filho. O pai vai interceder pela vida do filho, para que o Senhor venha trabalhar na vida desse filho e que ele venha se arrepender dos seus pecados e venha fazer o que é certo, para que nesse dia do juízo ele venha ganhar a salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou pela tua palavra, pela tua santa palavra de conversão, de arrependimento, de visão espiritual, Senhor. Senhor, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, falar ao coração, Pai, daquele que necessita de arrependimento. João já clamava por arrependimento, João já ensinava, e nós hoje estamos também passando a tua palavra, Senhor, mostrando a tua palavra de arrependimento, e que o arrependimento venha verdadeiramente, venha transformar o coração dos teus filhos. A paz do Senhor, em nome de Jesus, assim eu agradeço. Amém.